Domingo, dia 8 de janeiro, irmão Antônio, segundo domingo do ano, segundo culto, segunda celebração, segundo encontro nosso aqui. Quero convidar você mais uma vez, assim como fizemos na semana passada, para abrir as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Se você não teve a oportunidade de ouvir-me semana passada, vá lá para o nosso canal do YouTube. Está lá a mensagem que foi pregada domingo à noite aqui. Vale a pena você tirar um tempinho para também aproveitar aquilo que da parte do Senhor nós temos recebido. Tem sido meu privilégio nesse começo de ano compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos ficar de pé um instantezinho para a leitura da Bíblia. Gênesis capítulo 4, hoje nós vamos ler os 16 primeiros versículos, para você acompanhar a história toda e podermos conversar em cima disso. Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16, eu leio na Nova Versão Transformadora, e assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui a palavra lida, agora vamos orar. Ore comigo, por favor, pela mensagem e pelo mensageiro. Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque nesse segundo momento nós, como igreja reunida aqui desde este lugar, desta casa de oração, nós nos abrimos uma vez mais hoje de manhã, pedimos que pela ação do teu Espírito em nós, sejamos conduzidos na compreensão daquilo que o Senhor mesmo deseja falar pela tua palavra, revelada a nós, que ela se renove também em nossas vidas e possa produzir o bendito fruto de arrependimento, para que as nossas vidas sejam agradáveis aos teus olhos e uma bênção nas tuas mãos. Para isso nós oramos e assim nós nos consagramos
e assim o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podem assentar-se, você que nos dá a bênção, o privilégio de chegarmos até você na sua casa também, procure acomodar-se da melhor maneira, sem distrações. Eu já disse semana passada e repito, esse texto tem a ver, é sobre como tratamos Deus. Deus é uma pessoa que merece ser bem tratada. É sobre isso que nós vamos continuar conversando hoje, porque nós já tomamos uma decisão, a melhor, a primeira de todas as que nós devemos tomar na nossa vida, e 2023, nesse primeiro momento do ano, é tempo de nós então nos definirmos assim, nos resolvermos assim. A Deus neste ano nós vamos dar nada menos do que o melhor do melhor. Diga para quem está ao seu lado, o melhor do melhor para Deus. O melhor do meu melhor para Deus. Se você já ouviu essa proposta, já precisa ter te dado um frio na barriga, porque nós estamos falando sério aqui. Porque nós estamos dizendo diante do eterno que nós estamos dizendo, Deus, nesse começo de ano, eu estou proposto a dar o melhor do melhor. Então, talvez isso já tenha encontrado uma certa resistência em você. Então, eu peço que você me escute com muita atenção também hoje pela manhã. Esse foi o caminho e a escolha de Abel. Por isso, Abel e a sua oferta foram aceitos por Deus. Mas hoje a gente precisa também entender Caim. E a gente parar para prestar atenção, para ver se ele não está encontrando lugar em mim e em você, o Caim que se revela em mim. É para a gente parar e pensar. Porque o Caim, diz a palavra de Deus aqui no versículo de número 5, a segunda parte, que ele não gostou de ter recebido uma negativa de Deus. A palavra aqui, na maneira como foi proposta, é que ele se enfureceu. E ele ficou transtornado, a resposta dele foi forte ao não que ele recebeu de Deus. E a gente precisa, portanto, lembrar que o que está escrito, e eu repito, Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Então tem algo errado com esse moço. E para a gente não ficar aqui especulando e dizendo coisa sua, pastor, é a sua leitura, não é não. Quando a gente abre lá em 1 João, ou seja, muito tempo depois, João apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, e você pode acompanhar comigo aqui, ou abrir aí a sua Bíblia, ou acessar o seu smartphone também, onde está escrito assim, 1 de João, capítulo de número 3, o versículo de número 12. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos aqui? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E continua. E por que o assassinou? Versículo seguinte. Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Percebeu o contraste? Então tem ou não tem algo errado em Caim? Então a gente precisa ficar preocupado. Se o Caim que se revela em mim é assim, então eu preciso te cuidar. Sim ou não? Sim ou não? Se o Caim se revela em mim, eu preciso prestar atenção, afinal de contas, no que é que está errado. E a gente vai pensar junto nesse comecinho de ano. Começo de ano a gente quer tomar inúmeras resoluções. Eu acho que a primeira delas passa por essa coisa de levar Deus a sério. Os irmãos estão comigo? E aí então, vamos reparar o que acontece na gente quando Deus não é a prioridade, porque assim era com Caim.
O que fica claro aqui, porque nós estamos falando que isso aqui é sobre como tratamos Deus, é que para Caim Deus não era a prioridade, apesar da sua religiosidade. Você sabia que é possível ser religioso sem levar Deus a sério? Você sabia que um dos grandes perigos que todos nós carregamos é de nós estarmos apenas religiosos? Ser religioso não basta, diga para quem está ao seu lado. Ser religioso não basta. E quando a gente está assim, deixa eu dizer, nem sempre todo mundo percebe, a maior parte das pessoas nem percebe. Mas sabe qual que é o grande problema? É que você também não percebe. O grande perigo é que a gente também não percebe. A começar da ideia que tanto Caim quanto Abel chegaram para prestar um culto a Deus. E não é que o primeiro culto deu assassinato? Pensa num lugar perigoso a igreja. É o que está escrito aqui. Por desconfortável que seja, o primeiro culto registrado na Bíblia deu morte. E um irmão tirou a vida do outro. Mesma família, cresceram juntos os meninos. Então tem algo aqui que a gente precisa parar para prestar atenção. Por que será que Caim ficou enfurecido, ficou transtornado? Que tipo de coisa é isso que acontece? Vamos especular? Especular pode. Será que é um tipo de ingratidão? Porque ele não foi aceito nem o que ele se propôs a fazer. Sabe essas coisas que a gente carrega, dessas memórias que a gente acumula, mas por que foi que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que comigo? Por que assim? Por que não com outro? Olha que generoso que a gente está sendo, né? Porque na minha família, porque na minha história, porque só comigo, tudo eu. Tem uns raciocínios que a gente desenvolve, de processos doloridos que a gente já viveu, e de coisas que já mexeram com a gente, às vezes são bagagens que a gente acumula e a gente carrega, grudaram na gente, a gente não consegue se liberar, nem se libertar, elas estão ali. Então, essa ingratidão nos leva a um tipo de insatisfação pecaminosa que se instala na gente. Você sabia que o caminho da insatisfação, ela tem a tendência de ser pecaminosa, e ela vai se instalando na gente, e vai contaminando, e vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai tomando corpo, vai ganhando espaço, e esse negócio vai cheirando mal. E a gente precisa parar para pensar, porque a gente chega nesse ponto aqui. Já que eu não estou no controle de nada e as coisas não são do meu jeito, então eu vou fazer de qualquer maneira mesmo, porque para Deus qualquer coisa serve. A gente não percebe, mas às vezes a gente está assim. A gente não percebe, mas é assim que a gente está vivendo, é assim que a gente está tratando Deus. Qualquer coisa serve, já está bom, porque na verdade, tem o perigo também da gente chegar naquele ponto e dizer assim, na verdade, quem está devendo para mim é Ele. O senhor está de brincadeira, né? Até parei de dar aquela saída, o senhor lembra como que eu fazia antigamente? Eu abri mão de tudo pelo Senhor, e agora o senhor vem com essa? Quer dizer, Deus tocou a sua vida, libertou você da morte, você quer que Ele ainda seja teu devedor, porque Ele fez isso? Se justificando, porque você largou tudo por amor a Ele, e agora isso? E agora esses processos? Como se Deus fosse culpado pelo bem que agora você desfruta na liberdade que nele você tem de poder dizer não para algumas coisas que te matavam. Então a gente precisa prestar atenção, isso aqui é uma ilustração de muitos processos que acontecem na gente. Porque vamos falar sério, quais foram as conversas que você já teve com Deus? O que foi que você já teve coragem de dizer para Deus sobre as coisas que você sentiu, pensou na sua vida, que tem a ver com Ele? Que bom que ao contrário de você, Deus não é do tipo mimimi, nós somos. Vamos reconhecer
que a gente é cheio de melindre, que a gente é cheio de mimimi, que a gente é cheio de coisa. Mas a gente precisa prestar atenção nessa ideia de quando Caim se revela em mim. A prioridade para Caim era a terra. Ele era agricultor. A prioridade para Caim era o seu negócio. A prioridade para Caim não era Deus. E isso já tinha a ver com quem ele era. Nós acabamos de ler um texto aqui de 1 João. Ele era do maligno, seu coração não estava em Deus. Apesar dele chegar diante de Deus e de também prestar o seu culto, apesar dele chegar diante de Deus e também trazer a sua oferta. Uma oferta que provavelmente, especulando, mas tentando dizer a partir das coisas que nós já lemos, calculada, não era o melhor do seu melhor. Quando a gente faz contas para servir a Deus, cuidado. Em todas as áreas. Desde o dinheiro que você dá ao tempo que você decide dedicar a Deus. A consagração dos seus dons e talentos. Deus merece até aqui, mais do que isso, porque afinal de contas o meu melhor mesmo me pertence, né? O melhor do meu tempo, o melhor do meu dinheiro, o melhor dos meus recursos, eu preciso dedicar para a minha carreira, para a minha profissão. Deus sabe que eu estou em ascensão, foi Ele que abriu a porta, então Ele vai entender, se por um tempo eu fizer menos do que eu posso, Ele vai entender que Ele que abriu. Você se sente tão abençoado que você está enganado por você mesmo, e você chegou num ponto que você já disse assim, para Deus está bom até aqui. Se Ele quiser, recebe. Quem serve comigo, se quiser, é isso que eu posso dar. E olha, se reclamar, então vou procurar um outro caminho. Porque sempre tem alguém precisando daquilo que eu posso dar. Isso é Caim. Não tinham te falado? Estou te falando hoje de manhã. Esse é o Caim que se revela em mim. Então, isso aí é um caminho de desinteresse. Vocês estão comigo? É um caminho de desinteresse na caminhada com Deus. Que passa por isso aqui, ó. Qual foi a última vez que você orou com substância, sem ninguém te obrigar? Se não é todo dia, é pouco, hein? Qual foi a última vez, para falar dessas coisas assim, né? Básicas. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para falar assim, eu vou ler um livro inteiro da Bíblia? Você que já está mais rodadinha na fé, pergunto, por acaso você já leu uma vez na vida, em não sei quantos anos de fé, uma vez a Bíblia inteira? Uma vez. É só um termômetro de coisas assim, que são marcas de um desinteresse que a gente tem pelas coisas de Deus. Porque eu nem preciso dizer que você gasta tempo com tudo que você quer. É dessas coisas que nós estamos falando, é desse tipo de revelação com as quais nós precisamos lidar, porque é o Caim que se revela em mim. Porque o Caim que se revela em mim, ele tem essa cara assim. Ele tem esse jeito assim, ele se organiza assim na vida. Ele é só religioso. Diz para quem está ao seu lado, Caim é só religioso. Por isso que é perigoso. E a gente precisa prestar atenção. Então, o fruto de Caim foi a saída pecaminosa, que levou ele a romper com o seu irmão, e foi as últimas consequências. E aí o que é que Deus não faz? Estão comigo? Quantos estão comigo? O que é que Deus não faz? Porque a gente poderia dizer assim, agora Deus vai ensinar para Caim com quantos gravetos se faz um bom altar para oferecer a oferta que Deus não aceitou. Agora Deus vai mostrar para ele. Mas não é assim que Deus faz. Quando a gente olha para o texto, nós vemos Deus indo ao encontro de Caim por pelo menos 4 vezes. Deus está vindo ao nosso encontro hoje pela manhã.
O nome disso é misericórdia. Deus está indo ao seu encontro, você que nos acompanha desde a sua casa. E o nome disso é misericórdia. Em primeiro lugar, diz aqui no versículo de número 6, por que você está tão furioso? Por que está tão transtornado? Você percebe que Deus, Ele tenta arrancar da gente essa atenção que a gente precisa ter? E pergunta assim, viu, é razoável você ficar assim? Por que é que você está assim? O que aconteceu? Seu time perdeu, o que é que deu? Por que é que você está assim? Segundo lugar, no versículo de número 6 ainda, mas como parte desse primeiro momento de Deus ir ao encontro de Caim, o Senhor vai dizer para ele, olha, se você fizer o que é certo, versículo 7, você será aceito. Então, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Olha Deus indo ao encontro de Caim antes que ele se permita fazer o que já estava acontecendo no seu coração. Percebe o processo? Porque, gente, vamos falar sério, não é assim de repente que a gente faz. É isso que eu quero que você entenda e pense comigo. Não é de repente que a coisa acontece, vai acontecendo. Você está num processo que vai te levando. Quando começou? Hoje aqui, presta atenção. Quando foi que começou? Quando foi que você deu espaço? Ei, você, atenção. O pecado está atrás da porta e quando você entrar, vai pegar você. Então se liga, porque cabe a você dizer não. Diga para quem está ao seu lado, cabe a você dizer não. Cabe a você dizer não. Cabe a você dizer não. E Deus, com Caim, Deus sabia quem era Caim, tanto que não o aceitou nem a sua oferta. Deus sabia o que Caim estava maquinando, por isso Deus chama a sua atenção e diz assim, ei, você faz aí um autoexame, autocrítica, presta atenção, reflete direitinho, senão vai dar ruim. O nome disso, gente, é misericórdia. Deus não deu assim uma voadora com os 2 pés no peito de Caim. Deus é Deus. Diga para quem está lá, Deus é Deus. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Porque esse Caim que se revela em mim, ele precisa ser contido. E a primeira maneira é ouvir Deus falar também hoje pela manhã. No versículo 9, depois que o negócio deu ruim, o Senhor pergunta a Caim, segunda vez que o Senhor vai ao encontro de Caim, onde é que está o seu irmão? Onde está Abel? Deus não sabia? Claro que sabia. Claro que sabia. Deus já sabia o que tinha dado, mas olha a maneira como Deus, apesar de Caim, você gastaria tempo com Caim ainda? Você gastaria tempo com Caim? A gente não gasta tempo com as pessoas por muito menos, quanto mais com esse tal de Caim. Olha Deus indo ao encontro de Caim de novo. Onde está o seu irmão? E ainda fala assim, só para deixar claro, eu estou falando de Abel, viu Caim? Onde está? E você já sabe, Caim já tinha matado seu irmão. Ele maquinou, ele intencionalmente levou o seu irmão para o campo, para o seu local de trabalho, construiu uma ideia, uma farsa, olha, deixa eu te mostrar o fruto que eu vou colher, a safra vai ser boa. E lá no campo matou seu irmão. O que é que Caim está perdendo? Muito nos relacionamentos que deveriam ser os mais entranháveis. Caim cresceu na mesma casa, cresceu com Abel. Quantas vezes devem ter jogado bola, por assim dizer, brincar de bolinha de gude, jogado peão,
fizeram alguma coisa, juntaram as forças muitas das vezes, mas agora olha onde foi que ele chegou, no que é que deu. Porque foi nesse tipo de gente que Caim se transformou. Então não dá para brincar. E olha que Deus o procurou antes, e agora Deus o procura de novo. Mas em terceiro lugar, no versículo de número 10, Deus precisa lidar com Caim, e então o Senhor vai perguntar para ele assim: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Ouça, ouça. O sangue do seu irmão está clamando a terra. Sabe a terra que é a sua prioridade? Sabe a terra a que você tanto é apegado? A quem você prefere antes de mim? A quem você na verdade serve? De onde você tira o seu sustento? Da onde você fala que chega o pão na sua mesa? Sabe a terra, essa terra ali onde você trabalha, e que é a sua prioridade, porque eu não sou, essa terra está clamando, porque você foi ali que derramou o sangue do seu irmão. Mas como é que Deus lida com Caim? Desvinculando-o daquilo que até então era o seu Deus. E diz assim: olha, essa terra já não vai te dar mais boa colheita. Você vai ter que repensar a vida a partir de tudo isso que aconteceu. Você está entendendo como é que Deus ele é pedagógico? Como ele pega Caim pela mão e aos pouquinhos ele vai lidando? Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está disposto a fazer isso comigo, a fazer isso por você? Será que você enxerga algum momento na sua vida que foi exatamente isso que Deus foi fazendo com você? Entende? Às vezes até o Senhor tirando você de algumas coisas, você até ficou bravinho, ficou bicudinho, não sei o quê, mas você está entendendo o que é que Deus está falando? Pense o que veio antes. Qual era o caminho do seu coração, apesar dos alertas, o que foi que você fez, e então a mão de Deus que foi colocada para o seu bem, porque Deus é misericordioso. E preste atenção, porque podem ser processos que Deus venha desencadear, para que o Caim que se revele em você, ele seja contido. Porque nós estamos falando aqui da misericórdia de Deus. E em quarto lugar, o Caim era mimimi, dodói, desequilibrado emocionalmente, mal resolvido. Tinha tanta força para fazer o que fez, mas na hora de se deparar com as consequências, de lidar com as consequências, diz o versículo 13, Caim disse ao Senhor: o meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Que Deus disse, ele tinha que largar as terras e ir para outro lugar. E ele vai dizer assim: olha, o Senhor me expulsou da terra, da tua presença, versículo 14, o Senhor me transformou, olha coitadinho, me transformou num andarilho sem lar, e qualquer um que me encontrar, me matará. Olha como ele virou uma vítima agora. Virou uma vítima. Sem dizer que ele foi grosso com Deus. Antes já. Onde é que está seu irmão? Mas por acaso eu sou babado do meu irmão? Vê se é jeito de responder. Mas vamos falar sério, a gente dá umas respostas assim. Apesar de Caim continuar com as suas caimices, o que é que Deus faz? Nesse quarto momento que ele vai ao encontro de Caim, numa ação de misericórdia, olha aqui o que diz o versículo número 15: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Sabe o mimimi, dodóizinho do Caim, como que ele se sente? Inseguro,
Ele foi tirado da terra, ele vai ter que ir embora, era o sustento dele, era o Deus dele, tem que se desvincular dessas coisas. Ele sabe agora a situação dele, perdeu o seu irmão, perdeu a sua terra, perdeu o seu chão. Então ele está reclamando para Deus o castigo que ele está recebendo. O que é que você faria com um camarada dele? O que é que você diria? Mas olha, problema seu, se vira, rapaz. Sabe como que Deus lida com gente assim? Com misericórdia. Você consegue entender esse Deus? No lugar dele você faria assim? Por favor, não responda. Deixa ele, que é Deus, que ele sabe como é que as coisas precisam acontecer. Porque eu e você, a gente não presta para esse tipo de coisa. A nossa justiça, diz o profeta, é um trapo de imundície, nós não conseguimos. A nossa balança não é da misericórdia, a de Deus é. Louvado seja o nome do Eterno de Israel. Eu vou castigar 7 vezes mais quem matar você. Você vai viver, Caim. Por que que Caim pode viver? Para ele ter uma oportunidade de rever, gente. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com ele, apesar dele? Ele foi recusado bem como sua oferta. Ele foi alertado, mas chegou às últimas consequências. Precisa ser corrigido por conta daquilo que fez. Mas apesar de Caim, Deus está lá o mesmo com a sua misericórdia. Esse é Deus, você quer outro? É na presença de quem que você vai andar em 2023? Então, se é na presença dele, mais uma vez eu te convido, conjuro-te. Essa palavra a gente não usa, mas está numa das traduções da Bíblia. Eu apelo para a sua consciência, em 2023, a começar assim, desse nosso momento, o melhor do seu melhor para Deus. Para irmos encerrando. Versículo de número 16. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. O pior que Caim perdeu, e assim decidiu permanecer, foi a comunhão com Deus. Foi o pior que ele perdeu. A maior tragédia humana, me escute bem, você que desde a sua casa me escuta também. Aqui, hoje, agora, quando você estiver ali. A maior tragédia na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, é romper com Deus. É verdade, ele tinha que ir embora, porque Deus disse que ele precisava sair daquela terra. Acontece que quando você continua lendo, você percebeu que ele continuou nas suas caimices, e de fato ele foi se distanciando cada vez mais do Eterno, gerando uma geração pior do que ele. Leia o texto. Porque o Caim, ele, apesar de religioso, e de prestar o seu culto a Deus como seu irmão, ele não era nem fervoroso, nem dedicado a Deus. Ele não tinha fervor nenhum, era só religião mesmo. Ele não tinha dedicação nenhuma, era só interesse mesmo. Ele estava preocupado com ele, não com Deus, por isso ele tratou Deus do jeito que ele tratou. E Deus sabe quem nós somos. Deus sabe, como eu disse semana passada, quem é Caim e sabe quem é Abel. Deus sabe quem está como Caim. E o bom da história é que na sua misericórdia, o Caim que se revela em mim, Deus quer me dar a oportunidade para que seja contido e para você também. Então, meus queridos e amados, o problema de Caim é que ele não fez o autoexame. Ele não fez uma autocrítica. Autocrítica é um nome contemporâneo para uma palavra bíblica que é o que resolve, chamada arrependimento. Por que que você está assim? Porque não tem arrependimento aí.
experimente se arrepender. Experimente se arrepender para ver o que vai acontecer. Diga para quem está ao seu lado, experimente arrepender-se. É uma proposta. Uma proposta. Alguém falando para a gente assim, não precisa te custar muito assim, porque é a pessoa que falou. Experimente arrepender-se. Lembra-se de Jesus? Vá, siga. Ei, Caim, ó, tem vida para você. Vou preservar a tua vida. Mas não peques mais. Por que a gente sabe e faz de conta que não é com a gente? Eu e você. Por que é que a gente sabe e não faz? Porque o grande mal da gente, numa palavrinha para você nunca mais esquecer, se chama indiferença. Para mim, Deus, ó, tanto faz como tanto fez. E eu vou te dar uma recomendação. Lida com isso na sua vida. Porque se você sabe quem é Deus, e se você sabe o padrão de Deus para você, por que é que você está nessa ainda? Até onde você vai? Seu Caim. Sabe como que é o seu nome? Caim. Mas sabe qual que é a marca do Deus que está no nosso meio hoje? Misericórdia. Sabe o que Ele tem para mim e para você hoje? Sua misericórdia. Sabe o que Ele tem para todos aqueles que invocarem o seu nome? A sua misericórdia. Então hoje de manhã, reconheça o amor de Deus por você e seja agradecido. Segundo lugar, ofereça o melhor do seu melhor para Deus. Terceiro lugar, dê prioridade a Ele, ao seu reino e à missão de Deus para você. Então vença a indiferença e realinhe a sua visão e a sua motivação com Deus. Pega a Bíblia, leia, para você realinhar o que acontece aqui em você. Você está vendo de tudo. Você está vendo de tudo. Você está vendo de tudo. Rede social aos montes e de uma forma desembestada. Filmes, séries, como que é o negócio? Maratona. E vai. Aí você se permite. Agora não tem mais limite. Você já está insensível. Você está indiferente. O negócio está rolando, o que que tem? O negócio está acontecendo, o que que tem? Estou indiferente. Ué, sou Caim, e daí? Mas sou religioso, não está bom? Deus que aceita o que eu tenho para dar. Mas a proposta hoje é diferente. A proposta, o chamado para a gente começar o ano bem, para a gente começar o ano e colocar em ordem. O que é importante colocar em ordem na nossa vida é nós realinharmos a nossa visão e a nossa motivação com o eterno. Quarto lugar, participe da igreja como quem é parte desta família chamada família de Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade aí de servir ao lado dos meus irmãos. Mas, meu amado, se você não servir ao lado dos seus irmãos, você vai servir para quê? Se você não se engajar. Mas, pastor, não fique só nas suas palavras. Então, vamos para a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 3. Eu vou pedir aqui a ajuda da nossa menina. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 3, para começar. Diz assim o texto bíblico. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vamos ler junto? Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vamos ler junto, gente. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado. Versículo seguinte. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. E agora, por gentileza, menina Ellen, os versículos 9 e 10. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo,
teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. E finalizando, leia alto em bom tom. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Com um destaque agora, a caixa alta. Vamos juntos? Especialmente aos famílias da... Pronto. Fique com a Bíblia, tá? Arrume seu coração, arranje sua maneira de pensar a vida. Quinto lugar, seja sincero de coração, tratando a Deus direito. Em tudo que nós formos fazer, vamos tratar Deus direito. Então, meus amados, o Caim que se revela em mim, ele é quem morre no altar do Senhor hoje. Olha, não tem fé nesse lugar, só da pastora Márcia. Maneira de colocar. O Caim que se revela em mim, é ele quem morre neste altar hoje de manhã. Eu preciso, gente. Vocês estão achando que eu estou pregando a palavra para vocês? Eu estou pregando desde mim mesmo. Eu estou indo ao encontro dos irmãos com a mesma palavra que também me alcançou. Quando eu leio a palavra de Deus, aí eu penso e falo, tá, para mim. Aí o Senhor, por seu Espírito, diz, divida. Tem coisas que eu leio que são só para mim, você concorda? Não é assim que a gente faz? Porque não adianta eu querer pregar para vocês o que é só para mim. Agora, quando eu leio algo que é para mim, o Senhor diz assim, compartilha. Aí eu entro no meu ministério profético, de ser profeta de Deus, para determinar, para declarar, para dizer que Caim morre neste altar hoje. Caim morre neste altar hoje. Porque nem ele, nem a sua oferta podem ser aceitos. Então, o meu convite para você agora, e você que está na sua casa também, é o seguinte. Talvez você tenha chegado até aqui hoje indiferente. Indiferente a Deus. Vou falar uma coisa para você. Não é culpa da igreja. Vou dizer uma coisa para você também, sem problema, não tenho crise com isso, não fico me debatendo com isso. Não é minha culpa também. Não é minha culpa, não. Não é minha culpa. Aqui, quando a gente se reúne aqui, é para a gente junto entregar a Deus o melhor do nosso melhor. Não tem acontecido isso? Você tem responsabilidade nisso. Para falar de culto. Mas como a gente sempre ensina, o culto que a gente faz junto é importante. Mas o culto que interessa para Deus é aquele que nunca termina. Que a gente sai cultuando. E a gente vai para a vida. Então hoje, é tempo da gente abandonar o que eu estou chamando só de indiferença. É tempo da gente matar Caim, no sentido de dizer assim, sai daqui um Caim ressurreto, convertido a Jesus Cristo. Porque essa foi a proposta de Deus para ele. Você não vai morrer, eu vou te dar chance para viver, mas viver como? Para voltar para mim, Caim que não quis ouvir. Você está entendendo? Então é isso que nós vamos fazer aqui e agora. Nós vamos nos converter a Jesus. Nós vamos nos converter ao Eterno. Nós vamos nos converter àquele que é o Deus misericordioso. E nós vamos fazer isso orando. Eu não conheço os seus motivos e deixa eu colocar desse jeito agora aqui, né? Isso aqui, na verdade, é só para deixar você à vontade. Nem precisava dizer isso, tá bom? Quando você sair do seu lugar para vir aqui, a única coisa que o seu irmão tem a ver com isso, é que como seu irmão na fé, ele está entendendo que você está vindo aqui para você levantar daqui vitorioso no Senhor. Porque nós não estamos aqui para ficar julgando o descaminho de ninguém. Nós estamos aqui para celebrar a nossa recuperação. Aleluia! Nós vamos celebrar a nossa recuperação. Mas para a gente recuperar, a gente precisa orar ao Senhor. Então, eu estou esperando você chegar aqui nesse altar para nós orarmos. Para você colocar a sua vida aqui na presença do Senhor. Para você vir aqui para dizer para Deus umas coisas que você precisa dizer para Deus. Talvez você não possa se ajoelhar, mas você pode chegar e você pode se colocar de pé aqui.
Porque o altar do Senhor sempre é o melhor lugar onde a gente chega para oferecer a nossa oferta. Sabe por quê? Deixa eu te contar hoje de manhã. Deus quer acolher você, para Ele acolher a sua oferta, para Ele acolher a sua vida, para Ele acolher tudo aquilo que é o fruto do seu arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança de vida. Arrependimento é o nome que Deus dá para aquilo que a gente decidiu chamar só de autocrítica, de autoexame. O nome certo é arrependimento, gente. É arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas nós sabemos, eu e você, vamos oferecer a nossa vida em consagração ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar, Senhor, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. O louvor vai continuar conduzindo esta melodia. Eu vou pedir aos pastores que venham e que vocês, por favor, gentilmente, mas carinhosamente, mas cheios de fé e na autoridade do nome de Jesus, toquem a vida desses nossos irmãos e dessas irmãs que estão aqui neste altar enquanto eu oro. Deus, nosso amado Pai, nós queremos hoje pela manhã reconhecermos, Senhor, o quanto nós precisamos do toque bendito do Senhor sobre as nossas vidas, porque o toque do Senhor é toque de misericórdia, porque o toque do Senhor é toque que faz com que a nossa história ela seja transformada. Nós precisamos hoje de manhã de libertação. Nós precisamos hoje de manhã que esse Caim que insiste em se revelar em nós, que ele seja purificado pelo Senhor, que ele seja convertido ao Senhor Jesus Cristo, porque ele foi denunciado, ele foi exposto. Nós enxergamos a sua manifestação na nossa vida e na nossa história, e nós não podemos seguir adiante desta mesma forma, desta mesma maneira. E é por isso que hoje de manhã, em arrependimento, nós nos colocamos diante do Senhor e nós assumimos a nossa culpa, nós assumimos a nossa responsabilidade, nós assumimos quem nós somos, como nós estamos, e nós queremos, Senhor, nos valer desta chance, desta oportunidade que o Senhor nos tem dado hoje de manhã. Deus de graça e Deus de misericórdia, então abençoe, Senhor, a cada um de nós. Eu preciso da tua bênção, eu preciso, Senhor, do toque do Senhor sobre a minha vida. Eu me coloco ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, e da mesma forma necessitam, carecem deste toque purificador, deste toque restaurador, deste toque renovador.
nós precisamos, quantas bagagens nós carregamos. Ó Deus, nós queremos que a nossa religiosidade dê espaço à devoção, ao fervor, à dedicação. Nós queremos nos reorganizar, nos realinhar, desde as nossas motivações, com aquilo que é o teu coração. Então nós tomamos decisão hoje de manhã, Senhor, de seguirmos fazendo isto, cada novo dia de 2023, com a graça e com a ajuda do Senhor. Para isso nós nos consagramos, e assim nós oramos, em nome de Jesus, e cantamos: pois pra te adorar foi que eu nasci. Meu amado, cumpra em mim o teu querer, meu querido, faço o que está em teu coração. E que a cada novo dia deste ano, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Assim nós te chamamos, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Levantem-se deste altar, e você mesmo que não tenha chegado, mas que buscou de coração aí no seu lugarzinho mesmo, Deus viu, e que Deus nos acolhe, nos aceite cada novo dia, a oferta que faremos na nossa vida ao lado de outros, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus amados. Que esta decisão nos acompanhe cada novo dia em 2023. Talvez você está ouvindo aí desde a sua casa, e talvez você ainda não tenha declarado, confessado a sua fé em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Vamos fazer isso juntos, queridos, nós aqui, antes de irmos para casa, com todos aqueles que talvez estejam entregando a sua vida para Jesus neste momento. Vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, hoje pela manhã eu declaro a minha fé em Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, o meu Salvador, porque sou pecador, e hoje de manhã estou sendo perdoado, resgatado e acolhido como filho de Deus, para a glória de Deus, hoje e todos os meus dias. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Abra suas mãos, meus amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o nosso Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma boa semana, nos vemos na quarta-feira, 7h30.